Graça e paz, amados irmãos. Queridos, para a nossa edificação, vamos abrir na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, verso 1 ao verso 5. Diz assim a santa palavra do Senhor. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade fora em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Oremos ao Senhor. Bendito e poderoso Deus, louvamos o teu nome, porque o Senhor, pela tua graça, nos salvaste. Porque o Senhor derramaste o teu Espírito Santo sobre toda a carne, sobre todo aquele que creu no teu Filho amado, Jesus Cristo. E nós, ó Pai, te bendizemos por essa grande bênção. Pai bendito, agora nós suplicamos que o Senhor fale aos nossos corações. Que pela exposição da Tua Palavra sejamos confrontados, ensinados, edificados. O Pai, esse é o nosso clamor. E é no nome de Jesus que o fazemos. Assim nós oramos. Amém. Gálatas capítulo 3, verso 1 ao verso 5. Aqui nós encontramos em forma de perguntas a confrontação do apóstolo Paulo aos irmãos da Galácia pelo erro que eles estavam cometendo, pela grande falha, pois eles estavam abandonando o evangelho, os fundamentos da fé cristã. O apóstolo Paulo escreve esta carta com um tom de urgência. Muito rápido ele escreve essa carta. Mesmo com os olhos enfraquecidos, quase sem ver, ele possivelmente por meio de algum escriba, chamado de amanuense, ele escreve essa carta, mas para assinar essa carta, mesmo com os olhos enfraquecidos, com letras gigantes, ele vai com seu próprio punho assinar a sua carta, para que os irmãos da Galácia não tivessem nenhuma dúvida que de facto é o apóstolo Paulo quem os estava falando. Havia assim infiltrado nesta igreja da Galácia alguns falsos irmãos, alguns judaizantes. Quem eram judaizantes? Eram judeus étnicos que haviam crido no evangelho, mas que obrigavam os gentios a também se tornarem judeus, a se circuncidarem, a abraçarem toda a lei dietética em relação à alimentação,
aguardar dias, anos, meses, a serem de facto judeus. Isso é uma perversão da fé. Nós que não somos judeus étnicos, nós nos tornamos filhos de Deus, filhos de Abraão, somente pela fé. Assim como Abraão se tornou filho de Deus somente pela fé. Porque a circuncisão veio depois que Abraão creu em Deus. Essa é a defesa do apóstolo Paulo. Esses falsos irmãos estavam pervertendo o evangelho e ensinando que os gentios precisavam ser circuncidados. Precisavam se tornar de facto judeus. E muitos irmãos da Galácia, pelo medo da perseguição, estavam cedendo a essa pressão e queriam de facto se circuncidar, para então completarem a salvação. Esses judaizantes, esses falsos irmãos, ensinavam o seguinte: olha, de facto a salvação é pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Mas, para realmente consumarem a salvação, para realmente se tornarem filhos de Deus, vocês precisam fazer o que Abraão fez. Vocês lembram o que Abraão fez? Abraão também se circuncidou. Se vocês realmente querem ser filhos de Deus, vocês precisam guardar as leis que o próprio Deus deu por meio do seu profeta Moisés. E muitos estavam caindo nessa perversão. Por isso que o apóstolo Paulo escreve essa carta com um tom de urgência para afastar esses irmãos desse engano. Nós somos salvos exclusivamente pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Não pelas obras, não pelo que nós podemos fazer. Não foi pelo que Abraão fez que ele foi justificado, mas unicamente pela santa eleição da graça de Deus. Por que esse assunto é importante para nós hoje? Porque, infelizmente, muitos evangélicos têm sido meio que fascinados, já explicarei o sentido desse termo, têm sido fascinados pela heresia católica, de que precisam da instituição católica para, de facto, serem salvos. E como isso tem acontecido? De modo muito sutil, isso tem acontecido. Infelizmente, não são poucos evangélicos, inclusive pastores, que têm deixado a fé evangélica para se tornarem católicos romanos. E à luz do ensino apostólico, abandonar a fé evangélica, a fé no Cristo crucificado, para se tornar católico romano é retroceder da fé, é abandonar a fé verdadeira. Por meio do conservadorismo, muitos evangélicos têm sido atraídos pelo romanismo. Alguns conservadores que estão mais assim, visíveis na internet, como Padre Paulo Ricardo, como o falecido Olavo de Carvalho, têm ensinado que para de facto você ser um conservador, você precisa se tornar um católico. Eles não falam isso, claro, no primeiro vídeo, mas em seus cursos sobre o perigo do progressismo, que nós também achamos que de facto é um perigo, uma perversão dos bons costumes. Mas eles em seus cursos, filosoficamente, vão
argumentando, trazer alguns dados históricos. E como nem todo mundo tem paciência para, de facto, estudar a história, é uma matéria que é vista como cansativa, não é verdade? Então, eles têm meio que fazendo alguma retrospectiva, partindo do ponto em que todos nós concordamos que o marxismo, que o progressismo é uma perversão da cultura, da fé. Nós concordamos com esses pontos. Mas eles vão retrocedendo e perguntando sutilmente: você sabe como isso aconteceu? E resumindo a história, eles têm convencido muitos evangélicos de que o mundo só está como está hoje. O Ocidente está como está hoje. Tantas revoluções, tantas perversões, porque isso começou com os protestantes. Foi no dia em que Martinho Lutero, eles dizem, protestou contra a Igreja de Cristo, que tudo isto começou, que as revoluções começaram. E só existe toda essa perversão, porque tudo começou com os protestantes. Então eles fazem algumas seleções de historiadores que apoiam a visão distorcida deles. E muitos ficam assim, nossa, é verdade. Eles dizem, olha, para de facto seres um conservador, você precisa voltar para a Igreja de Cristo. Eles apelam para a história, para os pais da igreja. E a patrística é extensiva. Nem todos têm paciência para, de fato, lerem Agostinho. Para lerem realmente os pais da igreja. Então, com alguma citação solta, aqui, acolá, com o anseio de facto, nos vermos livres do marxismo, do comunismo, muitos têm dito, nossa, realmente eu preciso voltar para a Igreja de Cristo. Irmãos, não são poucos. Esse movimento começou no século XX, quando a Igreja Anglicana abraçou muitas ideologias do progressismo. Muitos anglicanos ficaram, onde nós vamos agora? Para as igrejas protestantes? Não. Como há muita semelhança entre o anglicanismo e o catolicismo por conta da liturgia, eles então resolveram, muitos se juntaram ao catolicismo. Esse movimento tem se estendido até aos nossos dias. Tem se percebido também com alguns irmãos que vêm do movimento pentecostal e até neopentecostal, que conheceram a fé reformada, ficaram admirados por lerem a Confissão de Fé do Westminster, os catecismos, lerem Calvino, lerem muitos puritanos. Então eles ficam assim entusiasmados. Não preciso vir para uma igreja reformada. E vêm, eles dizem assim, nossa, eu me decepcionei. Não é como está nos livros. Não é como eu pensava que fosse. Eles leem os princípios reguladores do culto, vejam como de fato um culto deve ser, e vão em algumas igrejas e eles dizem assim, me decepcionei. Então eles começam a ler também a patrística. E começam a ser meio que atraídos pela liturgia católica. E falam, nossa, acho que eu vou para lá. Lá está mais organizado, tem mais união, que é uma falsa unidade, que de facto estuda sabe, como o catolicismo é desfacelado por dentro. Então muitos têm sido atraídos. E a principal heresia, uma das principais, porque o catolicismo de facto deturpado totalmente, se afastaram da fé. Uma das heresias principais é o que eles entendem
sobre a Santa Ceia. Eles dizem que após o padre orar em latim, realmente o pão deixa de ser pão, se torna corpo de Cristo, e o sangue e o vinho se torna sangue. Então eles dizem assim, olha, para você realmente ser salvo, você precisa que a igreja de Cristo, e quando eles falam igreja de Cristo, estão falando da instituição católica. Você precisa que a igreja de Cristo vos administre o corpo de Cristo. Senão você não será salvo. Essa é uma perversão da fé. Deixar a fé evangélica para ir ao catolicismo, espiritismo, adventismo, ou até se tornar um prosélito do judaísmo, isso também tem acontecido. Porque essa é isso que tem acontecido nesse movimento, de protestante para catolicismo, de católico para ortodoxo, de ortodoxo para se tornar um prosélito judeu. E fazer esse processo é abandonar a fé. Veja, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta para confrontar esse erro. Mas como um pai, ele não apenas aponta para o erro, mas também ele dá alguns motivos para os seus filhos na fé, a fim de, por meio desses motivos, eles então permanecerem na fé, eles se arrependerem dos seus pecados, eles serem então afastados desse erro e se voltarem para a fé em Cristo Jesus. E no primeiro verso que nós lemos, nós encontramos aqui o primeiro motivo para nós então permanecermos na fé evangélica. Vejam comigo o verso 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Aqui então nós temos o primeiro motivo para permanecermos na fé. É porque a fé nos foi exposta claramente. A fé nos foi exposta claramente. A palavra traduzida como insensatos tem a ideia de uma pessoa que perdeu a capacidade de pensar. Uma pessoa que ficou sem cérebro. Mas não só isso, sugere também uma falha no uso da mente. Os Gálatas, por não permanecerem na fé, indicaram que haviam perdido a capacidade de raciocinar. E desse modo o apóstolo Paulo então dá a entender que o pecado deles não é resultado de porque lhes faltava conhecimento, mas de amnésia. Eles se esqueceram do que haviam visto, do que haviam experimentado. Eles haviam se esquecido de que haviam contemplado o Cristo crucificado. Não havia como se desculpar, nós abandonamos a fé porque a fé não nos foi exposta claramente. Não, o Cristo crucificado foi pregado para eles vividamente, de tal forma que podia-se dizer que eles viram o Cristo crucificado na cruz e o seu sangue escorrendo. Como então eles podem pensar que a mensagem da cruz já não é mais suficiente para não apenas os salvar, mas também para, de facto, os aperfeiçoar? Paulo questiona quem os fascinou. E aqui o termo fascinar tem a ideia de enfeitiçar. O apóstolo Paulo empresta um termo da época que era usado em alguns encantamentos, não para endossar o encantamento, mas para expressar o seu espanto. Como pode alguém que contemplou Cristo crucificado na cruz e agora está abandonando essa fé? Ele foi exposta claramente. Como pode? Isso só pode ser explicado de que um mago
lançou algum feitiço sobre eles, de tal forma que agora eles se esqueceram de tudo que viram e experimentaram. Eles haviam visto o Cristo crucificado claramente. E aqui o termo crucificar tem a ideia de uma ação consumada no passado com seus efeitos contínuos. Ou seja, Cristo morreu uma única vez pelos nossos pecados. Mas a cruz de Cristo, a morte de Cristo, que aconteceu no passado, para nós, há mais de 2000 anos atrás, ela tem os seus efeitos contínuos até o dia de hoje. Por isso que aquele que ouve o Evangelho e crê no Cristo crucificado é salvo. Porque nossos pecados já foram perdoados uma vez por todas na cruz. Como cantamos, sim, de uma vez. Amigo, acredita. Os pecados na cruz já foram perdoados. Não há mais nenhum pecado que não foi perdoado. Todos os pecados foram perdoados. Do passado, do presente, do futuro. Todos os pecados foram perdoados na cruz. Cristo pagou por cada um de nossos pecados. A obra está consumada. Ele morreu uma única vez por todas. Por isso que a missa católica é uma abominação. Por quê? Porque eles dizem que Jesus Cristo é sacrificado, oferecido em sacrifício em todas as missas. E como eles chegam a tal engano, a tal heresia? Porque eles dizem que no momento em que o padre ora, o pão se transforma realmente em corpo e o vinho em sangue. Então, quando ele é oferecido, isso significa que Cristo está sendo novamente sacrificado. Isso é uma abominação. Cristo morreu uma única vez. Não várias vezes. Sim, é verdade que também para nós a Santa Ceia tem um grande significado. Porque verdadeiramente somos alimentados espiritualmente do corpo e do sangue de Cristo. Porque quando nos reunimos em igreja, o Espírito Santo, na nossa participação do pão e do vinho, o Espírito Santo eleva nossas almas até a presença de Cristo, para então espiritualmente nos alimentarmos do corpo e do sangue. Mas não literalmente. Cristo morreu uma única vez. E a sua morte, a sua obra, ela tem os seus efeitos contínuos até os dias de hoje. Essa fé foi exposta claramente aos Gálatas. Aqui o termo é exposto como crucificado, tem a ideia de que o apóstolo Paulo, ao pregar o evangelho aos Gálatas, foi como se ele tivesse levantado algum tabuleiro, pintado o Cristo crucificado. Mas lembre, meus irmãos, que essa é uma figura de linguagem. Não devemos cair no outro erro do catolicismo de que precisamos desenhar o Cristo. Precisamos de esculturas. Essa não é a ideia. A ideia aqui é que Paulo pregou o evangelho tão claramente, tão vividamente, que era como se eles de fato vissem na cruz o Cristo crucificado. Então nós podemos aprender como nós devemos de fato pregar o evangelho, como disse o reformador João Calvino. Os que desejam cumprir corretamente o ministério do Evangelho devem aprender não apenas a citar textos, mas também a penetrar a consciência das pessoas, de modo que os homens vejam Cristo crucificado e o derramamento de seu sangue. Quando a igreja tem pintores como estes, ela não precisa mais de imagens mortas de madeira e pedra, nem de qualquer pinturas. Irmãos, não precisamos de imagens de escultura
Porque bem-aventurados os que não viram, mas creram. Mas apesar da clareza da exposição do Evangelho, os Gálatas haviam se fascinado pelo engano de que a cruz não era suficiente para, de uma vez por todas, perdoar os seus pecados. Eles diziam, nós precisamos completar a nossa salvação. Nós precisamos nos aperfeiçoar, porque a cruz não é suficiente. E Paulo diz, como pode? Como pode alguém que, após ter contemplado o Cristo na cruz, agora está rejeitado desse jeito? Como pode? A ideia então, meus irmãos, é que aqueles que já contemplaram a cruz, nunca mais deveriam achar-se sob influências malignas dos legalistas. Por isso, com essa confrontação, Paulo esperava que o encantamento terminasse e que os Gálatas se voltassem a ver o significado da cruz de Cristo, que é suficiente para lhes salvar de uma vez por todas. E Paulo então expõe esse motivo para afastar do engano judaizante, legalista, todos aqueles que foram enfeitiçados. Como Paulo faz? Lembrando que a fé lhes foi exposta claramente. Quando um irmão se afasta da fé, o único modo para trazê-lo de volta é lembrá-lo da fé que lhes foi exposta claramente quando creu. E nós, meus irmãos, devemos glorificar a Deus por tão grande privilégio que nós temos de, em todos os domingos, em todos os dias de estudos bíblicos, a fé tem sido exposta para nós claramente, é explicada minuciosamente, de que Deus estava em Cristo nos reconciliando consigo mesmo, não imputando a nós as nossas transgressões, mas imputando nossos pecados àquele que não conheceu o pecado. Sim, Deus o fez pecado por nós, isto é, oferta de expiação, para que nele fôssemos feitos, uma vez por todas, justiça de Deus. Pela fé em Jesus Cristo, nós fomos declarados, uma vez por todas, justos. Não porque nós fizemos alguma coisa, mas porque Cristo fez tudo em nosso lugar. Permaneçamos nessa verdade, na verdade do Cristo crucificado. Pois de fato, tendo ele morrido uma só vez, não várias vezes, como tem acontecido no catolicismo, não várias vezes, uma única vez, ele então cancelou todo escrito de dívida que era contrário a nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo-o inteiramente, encravando-o na cruz. Essa mensagem que devemos pregar, que é escândalo para os judeus, loucura para os gentios, os sábios deste mundo, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gentios, preguemos a Cristo crucificado, poder e sabedoria de Deus. E a todos que creem nesse evangelho, devemos exortar para que permaneçam firmes, para que se agarrem nessa verdade. Essa é a fé que lhes foi exposta claramente. E o apóstolo Paulo prossegue dando outro motivo para que os Gálatas permanecessem firmes na fé. Vejam comigo os versos 2 e 3. Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? O segundo motivo é que pela fé recebemos o Espírito Santo que nos aperfeiçoa. Pela fé recebemos o Espírito Santo que nos aperfeiçoa.
O apóstolo Paulo não podia acreditar que eles, após terem experimentado a habitação do Espírito Santo, a graça de Deus, estavam agora querendo aperfeiçoar, contemplar a sua salvação pelos seus esforços carnais, pelos seus méritos, seguindo o falso ensino dos judaizantes que pregavam o evangelho distorcido. Diziam, sim, a salvação é pela fé, mas vocês precisam guardar a lei para serem salvos. Atos 15, 1. Vejam, meus irmãos, quão astuto é o diabo. Ele não cria uma história totalmente diferente. Ele perverte a que já existe para enganar os desatentos, para enganar aqueles que não conhecem de fato a verdade, que não se apegaram à verdade. Foi assim que ele enganou Eva. Foi assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Essa não foi a ordem de Deus. Deus disse: de toda a árvore vocês podem comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus dá um motivo, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerão. Mas Satanás, ele vem e perverte. É assim que Deus diz: não comereis de toda a árvore. E Eva, então, caiu na armadilha. Diz: olha, nós podemos comer de todas, menos desta. E o diabo fala: porque Deus sabe que no dia em que comeres, vossos olhos se abrirão, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E ela comeu, e também deu ao seu marido, e ele comeu. A Eva foi enganada. Adão comeu porque ele quis, se rebelando assim ao mandamento de Deus. E trouxeram o pecado. Por um só homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte. Satanás é astuto. Ele pega algo que é verdadeiro, ele acrescenta um pouquinho de fermento. E um só pouco de fermento leveda a massa toda. Por isso que a doutrina da justificação pela fé é tão cara para nós. Por isso que o evangelho é tão caro para nós. As pessoas dizem: não, eles são nossos irmãos, eles só perverteram um pouquinho. Não, eles são sim nossos irmãos na fé, eles creem em Jesus Cristo, também são chamados de cristãos. Um só pouquinho de fermento leveda a massa inteira. Esses judaizantes diziam que a salvação é pela fé, mas vocês precisam também guardar a lei. E nós poderíamos dizer hoje: eles querem se circuncidar? Que se circuncidem. Qual o problema? Não devemos acrescentar nada à fé. Não devemos modificar a fé. Por isso que quando nós falamos contra o erro, nós não queremos apenas parecer ser briguentos. Mas é porque, como diz Calvino, qual cão, vendo o seu dono ser atacado, não fará nada? Se bem que os pets hoje não fazem mesmo nada, né? Mas tem referência aos cães que protegem os seus donos. Não seus tutores, seus donos. Que são propriedade de quem está com ele. Né? Não são filhos, né? São propriedade. Os cães têm seus donos. Então, nós devemos defender a fé quando vemos que a fé está sendo atacada. Porque um pouquinho só de erro corrompe toda a doutrina. O apóstolo Paulo diz: quero apenas saber isso de vós. Quero
que vocês me façam entender. Eu não consigo entender como vocês, após receberem o Espírito Santo, quereis agora vos aperfeiçoar na carne com os vossos esforços. Uma coisa apenas quero aprender de vós. Me façam entender, eu não consigo perceber. Como vocês receberam o Espírito Santo? Pela fé ou pelos seus méritos? Por aquilo que Cristo fez ou por aquilo que vocês querem fazer? Eles seriam impelidos a responder: foi unicamente pela fé. Sim, foi pela fé que eles haviam recebido o Espírito Santo. Como o próprio apóstolo Pedro testifica corajosamente quando afirma que tanto judeus quanto gentios receberam o Espírito pela fé, conforme Atos 15, 8. Notem, meus irmãos, que Paulo disse que os gálatas haviam recebido. É uma ação completa. Todo aquele que crê em Jesus Cristo já foi batizado com o Espírito Santo. Não precisa, para ser batizado, agora eu preciso ficar fechado em algum quarto durante 10, 20 dias em jejum. Não, meus irmãos. No momento que nós nos arrependemos dos nossos pecados, cremos no Evangelho, fomos batizados com o Espírito Santo. Recebemos o Espírito Santo. A presença do Espírito Santo em nós é a prova de que já fomos justificados somente pela fé. E até fé, meus irmãos, e até a fé não deve ser vista como um mérito nosso, como uma capacidade de, por nossos méritos, compreender, destrinchar a fé e então crer. Não, também a fé é um presente de Deus, é um dom de Deus. Efésios 2, 8 a 10. E se a justificação é somente pela fé, como de facto é, e se eles receberam o Espírito que os aperfeiçoa pela fé, como de fato é, como então se deixaram enganar, buscando agora o aperfeiçoamento na carne? Isso só pode acontecer porque perderam o cérebro, porque se tornaram insensatos, perderam a capacidade de raciocinar. Por isso Paulo os confronta: sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Ninguém pode ser justificado, nem santificado pelas suas obras. O justo viverá pela fé, do início ao fim. O termo começar indica que eles haviam começado no Espírito, sugerindo um bom começo, um bom início na fé. Mas que esse início estava agora em risco, pois queriam se deixar circuncidar para completar a salvação pela carne, pelos seus próprios esforços. Eles estavam pondo a sua confiança não no Cristo crucificado, mas na sua própria capacidade de obedecer à lei mosaica. Mas Paulo mostra a incoerência de começarem no Espírito e terminarem na confiança em si mesmos. Buscar alguma parte da justiça nas obras da lei significa privar a si mesmo dos benefícios que há em Cristo e, consequentemente, estariam afirmando que o derramamento do Espírito Santo não serviu para nada, não teve nenhum benefício, foi desnecessário. Isso é muito grave, meus irmãos. Negar a fé é negar tudo quanto Cristo fez, é negar a necessidade da habitação do Espírito Santo. Aqui a palavra aperfeiçoar tem a ideia de tentar completar na carne, sugerindo que os gálatas estavam no processo de tentar completar na carne aquilo que haviam começado no Espírito. Isso era totalmente impossível. Ninguém será aperfeiçoado pelos seus próprios esforços. O Espírito não veio fazer o que nós mesmos poderíamos
conseguir fazer com nossos esforços. O Espírito é necessário. Só o Espírito Santo, de fato, aplica a boa obra de Cristo na cruz a todos aqueles que creem, a todos aqueles que foram chamados segundo a soberana graça de Deus. Meus irmãos, o que Cristo quer que aprendamos de uma vez por todas é que a vida cristã é algo que começa, é mantida e tem o seu ápice apenas na dependência do Espírito de Deus. Devemos crer que aquele que começou a boa obra em nós, certamente terminará até ao dia de Cristo Jesus. A vida cristã ocorre da mesma forma que começou, a saber, pela graciosa obra do Espírito Santo. Mas os Gálatas, infelizmente, estavam abandonando essa verdade, porque estavam confundindo o papel da lei de Deus. A lei de Deus é boa, mas o papel dela não é de nos aperfeiçoar, não é de nos tornar melhores, mas de revelar o nosso pecado, a nossa necessidade de corrermos aos pés da cruz. A lei, como um pedagogo, serviu até a realização da promessa. Mas agora que Cristo já veio, já morreu na cruz pelos nossos pecados, cumpriu toda a exigência da lei em nosso lugar, ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, derramou o Espírito de Deus. Uma nova era se iniciou. A restauração de todas as coisas teve seu início na ressurreição de Cristo e no derramamento do Espírito Santo. Por isso que aquele que crê em Jesus Cristo já pertence à nova criação. Nova criatura é. Todas as coisas se passaram, eis que tudo se fez novo. Essa é a consumação da obra de Cristo. Derramar o seu Espírito Santo. Derramar o seu Espírito Santo à sua igreja. É o Espírito, meus irmãos, que nos conduz a vivermos a nova vida em igreja. Por isso, o fruto do Espírito é mais sobre comunidade do que individualidade. Nós encontraremos nas Escrituras sempre o plural. Enchei-vos, enchei-vos. O fruto do Espírito é mais sobre comunidade. É uma vida em igreja e não individualmente. Amor não significa amor próprio. Não é postar nas redes sociais a cada dia me amo mais. Não. Mas é amar o teu irmão que é diferente de você. Paz não é paz interior, mas é paz de Cristo que transborda no meu relacionamento com meu irmão que é totalmente diferente de mim. Longanimidade não é você dizer, espera, a tua hora um dia vai chegar, receberás o castigo que te merece e a minha vitória vai ter sabor de mel. Isso que cantam. Isso não é longanimidade. Longanimidade é suportar com paciência os erros do teu irmão. É orar por ele, é ser longânimo, é ser tardio em irar-se, é ser paciente, é saber perdoar. O fruto do Espírito se revela na nossa relação com o próximo. Por isso, não devemos deixar de nos reunir, conforme têm feito muitas pessoas. Eu já não vou mais para aquela igreja, porque ninguém me saúda, porque isso, porque aquilo. O fruto do Espírito se revela nessas diferenças, nessas imperfeições. Amor é amar pactualmente, querer o bem ao meu irmão, que só me dá motivos para lhe odiar. Esse é o amor de Deus. Deus nos amou quando nós ainda éramos seus inimigos. Seus inimigos. Meus irmãos, o legalismo
só causa divisão na igreja. Mas aqueles que querem viver segundo a vontade de Deus devem andar segundo o Espírito de Deus. Não querendo aperfeiçoar a si mesmo, mas depender exclusivamente da graça de Deus. Esse é o ensino do apóstolo Paulo. Aquele que quer viver segundo a vontade de Deus deve andar no Espírito. Não deve abandonar aquilo que ele já contemplou na exposição clara da fé cristã. Os Gálatas, ao negarem tudo quanto viram e experimentaram, estavam então tornando toda a sua experiência vã, como diz o verso 4. Eles haviam experimentado tudo, tantas coisas grandiosas haviam experimentado por amor de Cristo. Eles experimentaram a vivência com o Espírito Santo. Eles experimentaram a perseguição por causa do Evangelho. Como agora, após experimentarem tudo isto, estavam agora abandonando essa fé que antes professaram? Se eles persistissem no erro, estavam revelando que tudo quanto haviam experimentado é vão. É vão. Mas nós, meus irmãos, que temos o Espírito Santo habitando em nós, devemos viver unicamente segundo o Espírito, segundo a fé que nós professamos. E o verso 5 vai nos falar que Deus, em Cristo Jesus, continua operando em nós, nos enchendo com o Espírito Santo. Quando nós lemos as Sagradas Escrituras, quando nós nos reunimos em igreja, cantando hinos de adoração ao Senhor. É na igreja que nós somos cheios do Espírito Santo. E tudo isso é somente pela graça de Deus. Não porque você é melhor que o teu irmão. Não, é somente pela graça de Deus. Por esse motivo, meus irmãos, eu os exorto a permanecerem firmes nessa fé. A andarem unicamente no Espírito Santo. A proclamarem essas verdades àqueles que têm sido atraídos pelo legalismo, pela heresia, pelo erro. Vos exorto, vos encorajo a agradecerem por tão grande salvação oferecida por Deus em Cristo Jesus. Crendo que de uma vez por todas os nossos pecados foram perdoados. E como é que nós sabemos disto? Porque vocês têm o Espírito de Deus habitando em vós. Amém.